Imagine uma aldeia em festa e todos os seus moradores foram convidados a contribuir com um copo de vinho para encher um grande tonel na praça central dessa aldeia. Seria um símbolo da unidade, também da solidariedade e da comunhão de todos esses habitantes daquela aldeia. No dia da celebração, o príncipe abre a torneira desse tonel e, para sua surpresa, escorre apenas água. Cada um pensou da mesma maneira. Que diferença vai fazer um pequeno copo de água num tonel tão grande de vinho? Mas todos acabaram pensando da mesma forma, da mesma maneira, e o resultado foi a ausência do vinho para o festejo, a ausência da contribuição verdadeira para aquela festividade que simbolizava a unidade, a solidariedade e a participação de todos os habitantes daquela aldeia. Aqui vai uma pausa para nós pensarmos como é que nós podemos agir de tal maneira que não falte essa parcela da nossa parte, o nosso copo de vinho nesse tonel tão grande para a contribuição do conjunto. Então essa história é uma metáfora realmente muito poderosa. Ela nos lembra, nos alerta, nos estimula para o risco de uma possível omissão, especialmente a omissão dos intelectuais na obra e na construção da cultura em uma sociedade que tem passado muitas dificuldades em termos do desenvolvimento das virtudes, das boas qualidades. Então, principalmente, essa metáfora nos leva a pensar no dever que nós temos de orientar, de formar, de iluminar todas aquelas pessoas que têm a capacidade de influenciar na cultura, nos diversos ambientes, nos diversos trabalhos. Jorge Lacerda, um pensador e político realmente visionário, nos deixou alguns lembretes ou advertências que chamam a atenção ainda nos dias de hoje. Estão ecoando no nosso dia a dia. Dizia ele que a técnica deve estar subordinada aos valores do espírito. Uma primeira consideração importante. E que não podemos permitir que o homem, que cada um de nós, se torne um satélite das suas próprias criações. E jamais aceitar a construção de uma cultura, de uma civilização desumanizada por uma técnica que podemos dizer sem alma. Aqui vai a consideração e o chamado para todos nós. Nós vivemos hoje uma dissociação entre o saber técnico e o saber moral. Então, de um lado, os homens que são bons, mas que não sabem como tornar eficientes essa sua bondade de coração. De outro lado, vão pessoas, técnicos, que simplesmente perderam ou abalaram as suas qualidades humanas e já fogem da mudança dessa cultura que nós temos instalada. Eu penso que, se você quiser entender melhor o papel dos intelectuais na construção de uma cultura digna, você pode acessar no final desse vídeo a playlist Intelectuais promovendo a doutrina social da Igreja na cultura. O Rémi Brague, que é um filósofo francês, nos lembra que uma cultura será superior que outra se favorecer melhor a vida, se respeitar as duas dimensões do ser humano. Por um lado, a vida, então respeitar a vida quanto melhor, defende a vida desde a fecundação. Por outro lado, nos fala de razão e a liberdade. Portanto, defender a vida e cuidar, defender aquilo que promove o uso da inteligência, portanto, na cultura, e o uso da liberdade, como a liberdade de expressão. E aqui podemos
pensar em outro ponto. A técnica, ela deve estar a serviço da vida do homem. Não pode substituí-la. A cultura deve ser um espaço de cultivo da dignidade humana, onde a técnica seja serva e não senhora da cultura. Então, nós temos que ter uma cultura que esteja voltada ao homem, seja boa ao homem, que respeite a vida e respeite e desenvolva a capacidade de decisão em consciência e a liberdade das pessoas. Se também nós queremos aprofundar nesse tema e quer crescer em sabedoria, porque essa é a virtude que somos chamados a desenvolver, dá para refletir acessando também outra playlist que estou colocando aí no final, Crescendo em Sabedoria. Está disponível e tem uma série de temas instigantes para esse revisitar a transformação da nossa cultura e uma cultura que seja boa para o homem. Com uma conclusão, nós podemos defender melhor a vida. Então, a defesa da vida desde a fecundação, promover a liberdade de expressão, combater todo tipo de miséria ou de pobreza extrema, fortalecer a família, educar para as virtudes, são os pilares mais importantes da vida da sociedade e uma cultura será melhor que a outra quanto melhor realizar esse projeto de defender a vida, de promover a liberdade de expressão, combater a miséria e a pobreza extrema, fortalecer a família, educar nas virtudes, são pilares, pontos básicos para o desenvolvimento de qualquer sociedade e, para isso, a cultura deve ser entendida naquela que promove esses bens do homem, que são bens importantes para o seu crescimento como pessoa. É interessante também conhecermos um pouquinho mais sobre os ensinamentos de Jorge Lacerda e a sua visão sobre cultura. Também eu deixei outra playlist que está aí no final sobre Jorge Lacerda e a cultura. Podemos pensar então isso como um recado final. Todos nós podemos ser daqueles que de fato, na metáfora daquele tonel de vinho colocado no centro da aldeia e que foram conclamadas todas as pessoas para levarem a sua contribuição com um copo de vinho, nós podemos lutar para colocar a nossa parte. A nossa parte, esse copo de vinho naquele tonel da solidariedade, da participação, do desenvolvimento de pessoas que estão à nossa volta. Então, é importante a participação, o desenvolvimento das nossas qualidades, da nossa inteligência para contribuir para uma cultura que esteja à altura da dignidade humana e não submetida, subordinada às tecnologias que estão dominando o nosso ambiente cultural. Um grande abraço e até o próximo vídeo.